No vídeo de hoje vamos falar sobre os procedimentos estéticos antes e depois da cirurgia bariátrica. Quer saber um pouco mais sobre o assunto? Confere o vídeo de hoje. Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, ao vídeo dessa semana. E já vou começar com aquele lembrete básico de se inscrevam no canal, deixe o seu like, não deixa para colocar o like no final, que eu sei que vocês esquecem depois. Coloque aqui nos comentários a sua experiência também com o assunto de hoje, que vamos falar um pouco sobre os procedimentos estéticos. Lembrando que, gente, eu não sou profissional da área de estética, nem dermatologista, nem esteticista, nem fisioterapeuta dermatofuncional, massoterapeuta, nada disso. Eu sou nutricionista. Mas vou falar um pouco do que eu já conversei com vários profissionais da área e eu sei a respeito do assunto. Bora lá? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que é importante. Antes da cirurgia bariátrica, pessoal, todos os procedimentos estéticos são muito bem-vindos e sempre são muito interessantes. O que é importante a gente entender é o quê? Não existe nenhum procedimento estético que seja extremamente milagroso. E a maioria dos procedimentos estéticos são dependentes. O que isso quer dizer, Vanessa? O que eu quero dizer, pessoal, é que se a gente às vezes para de fazer um determinado tratamento estético, aquele resultado ele não vai permanecer para o resto da vida. Eu falo que isso é igual dieta. Se a gente faz dieta por um tempo e depois para e faz uma bagunça, com a alimentação muda completamente, aquele resultado que a gente teve enquanto estava fazendo dieta, ele não vai permanecer para o resto da vida, tá? Então é muito importante nós entendermos isso. E quando eu estou falando de procedimentos estéticos, a gente está falando, por exemplo, de massagens, nós estamos falando de criolipólise, nós estamos falando de laser, eu estou falando de aplicações, por exemplo, de enzimas, botox, estimuladores e etc, tá? Uma coisa que é interessante e é importante. Toda avaliação, gente, é importante que vocês façam antes da cirurgia bariátrica. Por quê? Para que o profissional possa te conhecer, conhecer a sua pele, conhecer o seu corpo antes mesmo da cirurgia. E se for possível, com um tempinho até maior. Para outras coisas aqui no nosso canal, nos outros vídeos, eu tenho falado muito de um prazo intermediário de 3 meses. Mas alguns desses procedimentos seria interessante a gente já trabalhar, às vezes, com um período maior. Por quê? Existem alguns procedimentos que têm um tempo de demora, um tempo de reação maior do que esses 3 meses, tá? Então, seja o seu acompanhamento com dermatologista, seja com esteticista, seja com um dentista, né? Que hoje também tem essa autorização para fazer, aqueles que têm, né, a pós-graduação, seja com qualquer profissional da área especializado, já comece a fazer esse acompanhamento antes da cirurgia, porque ele vai conhecer e vai entender. É o que eu falo, gente, por exemplo, quando às vezes um paciente vem para mim no pós-operatório e eu peço o exame dele de pré-operatório, ele fica assim, mas Vanessa, você quer saber como que tá minha saúde hoje? Só que eu falo que para eu entender a sua saúde de hoje, eu preciso saber como que estava a sua saúde antes. Por quê? Às vezes, um parâmetro que hoje aparentemente está normal, em comparação ao seu exame de pré-operatório, caiu muito. E isso já me diz muita coisa. Então, a mesma coisa, isso é importante que o profissional avaliar, Vanessa, vou falar de mim. Eu já tinha essa linha, por exemplo, muito profunda, né, aqui entre a testa. Foi uma coisa que já era meu e às vezes depois da bariátrica é algo que vai piorar, tá? Então, que aí o profissional já conhece e já sabe muito bem quem você é, inclusive para indicar qual que é o melhor tratamento para você já começar a fazer antes mesmo da cirurgia bariátrica. E Vanessa, por que você está falando desses tratamentos? Você também não me disse o porquê. Esses tratamentos, gente, são tratamentos que vão ajudar muito a evitar a flacidez, vão ajudar muito a melhorar a textura da pele, a diminuir às vezes aquela sensação de um pouco de envelhecimento, de perda mesmo, por exemplo, do colágeno, tá? Então existem hoje, por exemplo, os famosos bioestimuladores de colágeno, que podem ser aplicados antes mesmo da cirurgia, porque ele tem um tempo de ação maior. E aí, durante o processo do pós-operatório, vocês não vão sentir tanto esses efeitos, tá? Como eu falei lá no início, gente, eu sou uma mera nutricionista, então eu não vou especificar alguns assuntos. Eu quero depois trazer mais pra frente aqui no canal
convidados e aí especialistas na área para falar um pouco mais sobre isso. Mas é aquela mesma questão, igual a gente já falou da queda de cabelo. A gente precisa entender antes se você já tem uma alopecia, se você já tem alguma queda, se você já tem alguma quebra, se o cabelo já está fragilizado antes mesmo da cirurgia e o que já precisa ser tratado e o que é indicado. Mas o que é importante é, se você está vendo esse vídeo e ainda não fez a cirurgia, já procura desde agora um profissional que você confie para que depois você continue o tratamento. Mas, Vanessa, eu já fiz a cirurgia bariátrica, eu estou desesperada com a flacidez, com a queda, com a perda de colágeno, com a textura da minha pele que mudou muito. Tenho seguido a dieta direitinho, tenho feito exercício físico. Os procedimentos estéticos irão me ajudar? Sim, eles podem te ajudar muito, mas precisa dessa avaliação. E aí, quando que eu posso fazer esses procedimentos, gente? Primeiro de tudo e o mais importante, quando o seu médico liberar, tá? Então, processos como, por exemplo, uma drenagem linfática, uma drenagem pós-operatória, precisa ser liberado pelo médico. Existe, gente, tanto a drenagem linfática quanto, às vezes, drenagens mais específicas para pós-operatório, tá? Em alguns casos, às vezes é liberado até na primeira semana, mas vai depender muito do paciente e do médico e do profissional que faz essa drenagem. Mas em média, com 15 a 30 dias, a maior parte dos processos estéticos podem já começar a serem feitos. Então, um bioestimulador de colágeno, o próprio Botox para aliviar, melhorar também essas expressões faciais, as drenagens, criolipólise, laser, aplicações de enzima. Normalmente a gente fala assim, vamos esperar pelo menos os primeiros 15 dias, tá? Que é a parte mais crítica do processo, a parte da alimentação que é mais enjoadinha e mais detalhada. Mas depois é interessante também conversar com o seu médico sobre quando você está liberado para fazer todos esses. Mas o que é mais importante, gente? Procura um profissional da área, um profissional especializado, se possível, um profissional que entenda também da bariátrica. Por quê que eu estou falando isso? Porque às vezes, gente, infelizmente a gente sabe que existem profissionais que vão querer te vender um monte de processos. E aí, às vezes, aquele determinado estímulo, aquele determinado processo, aquele determinado laser, aquele determinado equipamento pode não ser tão adequado naquele momento, tá? Então, se possível, conversa isso com o seu profissional, se ele entende mesmo da bariátrica, como que é esse processo de perda de peso, o que vai acontecer durante esse período, para que ele possa indicar o melhor procedimento estético de pós-operatório. Mas eles são bons, são muito bem-vindos, sim, e vão ser um grande aliado, principalmente na questão de autoestima, para redução de percentual de gordura, para melhora da textura da pele. Tudo isso, os procedimentos estéticos podem ser aliados e nos ajudar, tá certo? Agora eu quero saber de vocês, coloca aqui nos comentários se você já fez algum, se você foi liberado pelo seu médico, o que você fez que foi ótimo, que te ajudou pra caramba, para que a gente possa incentivar outras pessoas também durante esse processo. Um abraço! Não se esquece de inscrever e comentar e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.